Para a gente concluir essa análise, a gente tem que frisar algumas coisinhas mais importantes. Vocês podem notar na figura de forma geral ou em algum dos gráficos que existe o eixo X, ó, onde eu estou passando aqui, que é o eixo horizontal, que corresponde ao comprimento de onda. E o eixo Y, né, que é a parte vertical de cada um dos gráficos, corresponde à intensidade. É analisado áreas amarelas e vermelhas, ou seja, que não são visíveis e por conta disso elas não iluminam as superfícies, tá? Ao enfatizar na lâmpada de sódio de baixa pressão, aqui onde eu estou passando a setinha, tá? É visto que ela se destaca por, mesmo sem ter uma grande gama de componentes espectrais, apresentar uma eficiência relativamente boa e não emitir a luz azul, porque, como já podemos observar, a luz azul corresponde à área de fundo amarelado do gráfico, que é uma área contaminante para a astronomia, é uma área que não é útil para a iluminação em si e tem componentes danosos, né? Porém, a lâmpada de sódio de baixa pressão proporciona uma baixa reprodução de cores, como a gente pode observar. Diferente aqui, ó, da lâmpada de sódio de alta pressão, que ainda tem, né, um pouco mais dessas reproduções de cores e também não apresenta tanto da luz azul, praticamente, ó, nada da luz azul. Mas, por mais que tenha essa diferença, a lâmpada de sódio de alta pressão ainda é utilizada porque ela tem um tempo de vida maior se comparado à lâmpada de sódio de baixa pressão. Dessa forma, podemos ir para o próximo item, que trata das luminárias. Por quê? O controle da distribuição de uma dada luz é feita pela luminária implementada. Esta pode ser de diferentes classificações, dependendo da necessidade. De todo modo, uma boa luminária deve promover um fluxo luminoso superior a 75% sobre a área iluminada. Vamos explorar somente as luminárias referentes à iluminação pública. Isso porque existem diferentes tipos e modelos de luminárias. E a reflexão que a gente vai fazer aqui serve para outros modelos também. Então vamos lá. Vocês lembram que eu comentei com vocês sobre a popularização das lâmpadas de sódio no Brasil lá entre os anos 2000? Então, os projetos de iluminação pública se disseminaram em larga escala nessa época. Os ditos aparelhos instalados podem ser divididos entre conceito antigo e conceito moderno. Dentro do conceito antigo, que é a nossa primeira ilustração aqui, ó, é encontrada a luminária pública fechada. Nela, há a presença de um refletor prismático de vidro borosilicato na parte de baixo, que causa dispersão desordenada da luz, ou seja, é muito negativo para todo o ambiente que envolve onde está esse tipo de luminária. Também é encontrado a luminária pública aberta, que já é essa aqui, ó, onde a ausência de refletores internos para direcionar a luz para vertical, ou seja, para baixo, acaba causando o direcionamento dessa luz para horizontal ou para cima. E de fato, nos dois casos, a gente tem o mesmo problema. Aqui em Campos, por exemplo, que é a cidade onde eu moro, Campos Goytacazes RJ, eu vejo muita dessa luminária aberta aqui. Inclusive, é que está na minha rua, onde a luz entra pela minha janela e me incomoda toda noite. Já aqui do outro lado, temos o conceito moderno, onde a luminária fechada se destaca, tendo um corpo e refletor de alumínio de alta pureza, posicionamento mais preciso e mais iluminância em menor consumo energético. Esses aparelhos podem utilizar lâmpadas de vapor de sódio ou vapor metálico, mas geralmente não é encontrado muito esse modelo. De todo modo, lâmpadas tradicionais, seja do conceito antigo ou do conceito moderno, necessitam de reatores para controlar a corrente da lâmpada, ou até melhor, deveriam ter esses reatores para que houvesse esse controle. E de todo modo, esse tipo de luminária não controla o comportamento da lâmpada em si. Necessitam ser substituídas de 12 em 12 anos pelo fato do ocorrente caimento do rendimento luminoso, ficando abaixo de 70%, e por conta disso, acabam sendo luminárias ineficientes. E finalmente, vamos falar sobre a era do LED. Por que é tão importante? Por que temos que entender?
Vamos contextualizar um pouquinho? Você provavelmente já percebeu que existem lojas especializadas só em venda de LED. E agora está pipocando lojas em vários lugares. Aqui na minha cidade já percebi mais duas. Isso é para a gente ter uma noção da proporção que o LED está tomando. Um exemplo de implementação de LED no Brasil é a ciclovia Beira-Mar Norte, na cidade de Florianópolis, onde a retirada de lâmpadas a vapor metálico resultou em uma economia de 50% dos gastos energéticos usuais. Porém, a utilização de LED em iluminação pública é algo muito mínimo no Brasil, se comparado aos sistemas incorporados a países europeus. O que a gente está fazendo ao utilizar o LED é utilizar mesmo por enfeite, muitas vezes, tá? Atualmente, a tecnologia LED predomina sobre todas as demais, tendo como estimativa de vida útil uma média de 50 mil horas. Gente, isso é muita coisa. Ao contrário da lâmpada de vapor de sódio de alta pressão e da lâmpada de vapor de mercúrio, a LED apresenta um ótimo controle de cor e não utiliza mercúrio em sua composição. Em comparação às tradicionais lâmpadas de vapor de sódio, a atual promove uma distribuição luminosa de gama mais homogênea, com redução ainda de 50% da energia. Olha bem, se as lâmpadas de vapor de sódio já eram aparentemente boas, até então o LED consegue ser 1000 vezes melhor por conta dessa economia, né? As luminárias atuais possuem uma tecnologia de nível superior das tradicionais das anteriores, e por não haver emissão de UV, nem tem tanta atração assim de insetos ao redor dessa luz. A depreciação acaba sendo menor também, ocasionando uma vida útil maior até que 12 anos, dependendo, né, da utilização dessa luz. Aqui eu tentei ilustrar porque a gente conhece os LEDs de uns formatos mais diferentes, né? As LEDs têm um comprimento de onda menor que as lâmpadas de sódio, e é aí que a gente tem que se atentar. Se tem um comprimento de onda menor, obviamente, tem uma frequência maior. E se a frequência dessa onda é maior, é uma onda mais potente. E a gente tem que lembrar, a cor azul interfere no ciclo circadiano, ao interferir na produção de melatonina, tudo isso, não só a cor azul, mas principalmente a cor azul, tá? Mas continuando. As LEDs obtêm cerca de 36% mais rendimento luminoso, pelo fato da visão humana deslocar sua atenção da região escotópica para a mesópica, ou seja, da região de um maior comprimento de onda para. E é exatamente pelo fato da LED ter aparentemente uma enorme vantagem que as pessoas estão perdendo a noção, estão utilizando e comprando de uma forma muito exorbitante. Aprofundando ainda mais na nossa exemplificação, podemos afirmar que os espectros das lâmpadas de vapor de sódio eram compostos de bandas relativamente baixas, que podiam ser filtradas nas observações. Já o espectro amplo da LED não é fácil de driblar, como a gente pode ver na imagem. Ao tratar especificamente da luz azul do LED branco, que se espalha facilmente pela atmosfera, este tem influência sobre o ciclo circadiano humano. O pico de luz azul é associado à luz do dia, suspendendo assim a atividade da melanopepsina. Observem bem o gráfico dessa ilustração. Olhem essa linha aqui mais grossa, preta. A gente vai ver que o LED tem um pico na cor azul do espectro, depois tem outro pico na cor verde. Ou seja, ele emite muito do azul. O LED é rico em azul. E é exatamente por isso que a gente tem essa outra linha aqui pontilhada, que corresponde à sensibilidade circadiana. Ou seja, a cor azul tem um grande potencial de interferir no nosso ciclo circadiano e o LED tem muito do azul. Comportamento este diferente das lâmpadas de vapor de sódio. Mas aí a gente cai num dilema. E agora? Vou voltar para as lâmpadas de sódio que têm um tempo de vida menor, uma eficiência menor, ou fico no LED mesmo, que aparentemente apresenta várias vantagens? Gente, tem como resolver isso. É só a gente usar o tipo de LED chamado de âmbar. Para aprofundar nessas questões, a gente finalmente vai ver o nosso último item, que são as formas de minimização. Como eu havia falado com vocês, a LED do tipo âmbar soluciona o problema apresentado pela LED tradicional.
Mas afinal de contas, por que a gente nunca nem ouviu falar nesse tipo de LED? A gente não costuma ver. Isso se deve ao fato que este tipo de LED apresenta um alto custo de implementação, necessitando de um capital inicial maior para que haja de fato a utilização em massa desses tipos de LEDs sustentáveis. Aqui a gente está exemplificando, né? Nessa cidade, os LEDs eram do tipo tradicionais e foram mudados para o LEDs do tipo ambar. Aqui tá diferente porque tá escrito em inglês, tá? E uma observação, a gente comentou muito sobre a cor azul, de acordo com a nossa análise dos espectros e tal. Só que a gente não comentou tanto assim da cor vermelha. Ela também não é muito ideal para certas iluminações. Fica até estranho, por exemplo, você fazer uma iluminação pública na tonalidade vermelha. Isso porque ela também tem um potencial de propagação direta, criando um brilho artificial no céu em maiores distâncias. Então, o ideal seria mais essa cor puxada para o amarelo, né? Tipo ambar assim, tá? Agora, a gente pode falar da adequação de luz para varandas. A gente não vai falar de adequação de luz para diversas situações, porque se a gente entender essa lógica, a gente consegue entender todas as outras situações, tá? Aqui a gente vê, ó, as formas adequadas de fazer a instalação de luz, onde você joga a luz somente para onde você quer iluminar, seja para uma região específica daqui de fora, não propagando infinitamente, seja para uma região específica daqui de dentro, ou uma área específica abaixo, porque não tem vantagem nenhuma em a gente jogar a luz para cima, correto? Já desse lado, a gente vê a forma inadequada de fazer as instalações de luz. Ó, lembrem-se, a luz não faz curva, então se você propaga ela infinitamente, ela vai. Aqui você só está tendo um gasto maior de energia, né? Dependendo da potência da sua luz. Agora vamos ver a adequação de luz para orlas. Quando a gente vai projetar da forma adequada, tem que ter uma grande preocupação referente à altura do poste, porque se o poste for muito grande, vai acabar propagando luz para regiões que não são mais alvo. Então, tem que ter uma altura direcionada, bem projetada. De todo modo, a luz não pode ofuscar a visão de quem está dirigindo, tá? Agora, aqui, nas formas inadequadas de fazer essa instalação. Pode ser por diferentes motivos. O ângulo da luz pode estar errado, a luminária pode ser inadequada, como por exemplo uma luminária antiga, que ela pode acabar direcionando a luz ó, na horizontal ou além da área alvo. Aqui, por último, a gente vai fazer um resumão de quais atitudes você pode tomar para melhorar todo esse cenário. Uma atitude bem legal é o desenvolvimento de sistemas de ativação inteligente da luz por um período noturno, ou até mesmo a implantação de luzes somente onde é necessário, com quantitativo também que respeite a proporção que você precisa. Podemos também substituir os LEDs brancos por LEDs do tipo ambar, economizando bastante. A gente também pode trabalhar em cima da redução das potências das lâmpadas e plantação de arbustos entre os emissores, para poder delimitar, criar obstáculos no direcionamento dessa luz. Mas essa última opção ainda é averiguada, poucas pessoas de fato fazem isso ou têm essa ideia, tá? E por fim, a medida considerada mais importante é diminuir a propagação de luz na horizontal e na vertical, né, para cima, que eu digo, através do correto posicionamento dos aparelhos emissores de luminosidade. Isso daqui já resolveria grande parte, né, do problema. Aqui estão as nossas referências. Por fim, um aviso, muita atenção. Agora que você terminou o módulo 4, você tem que fazer o joguinho referente a este módulo, que está na descrição desse vídeo, e responder o formulário, que é a pesquisa, também na descrição. Após finalizar tudo isso, você vai lá no vídeo de abertura, lembrar o que é para fazer, os procedimentos, né? Para que a gente possa ver a sua certificação. Então, se você já terminou, já faz isso logo agora. Não deixa para a última hora para não esquecer e acabar ficando sem certificado, tá bom? É isso, galera. Tchau, tchau.